Bom, pessoal, boa tarde, eu sou a Gabriela, sou R2 em Medicina de Emergência aqui do Einstein, e hoje eu queria falar um pouco sobre como que a gente maneja um paciente sangrando na sala de emergência. Então, para começar, eu queria falar da cascata de coagulação, vou falar da via intrínseca, da via extrínseca e dos fatores, só que não, porque a gente tem 6 minutos, vocês vão me odiar se começar a falar de cascata, e porque atualmente a gente tem modelos muito mais complexos do que esse que eu trouxe. Então, por que eu trouxe essa imagem? Para a gente focar em dois elementos, no cálcio e no fibrinogênio. Por quê? Porque praticamente todos os processos envolvidos na coagulação dependem do cálcio como cofator. Então, o que eu estou querendo falar? Sem cálcio, a gente não tem coágulo. E não só cálcio, a gente precisa de um pH ótimo, uma temperatura ótima também, para a gente conseguir manejar adequadamente o sangramento desse paciente. Então, a primeira mensagem é, não adianta fazer plasma, plaqueta e hemácia se a gente não tiver esses 3 fatores básicos otimizados. Por que eu falei do fibrinogênio? 90% do nosso coágulo é formado por fibrina, que vem do fibrinogênio. Então, quando a gente está falando em manejo de sangramento, esse elemento é muito importante. Os outros 10%, plaqueta e outros fatores, tá bom? Tudo bem, eu entendi isso. Só que, de qualquer forma, se chega um paciente sangrando pra gente na sala de emergência, não seria ideal a gente fazer tudo o que a gente tem à nossa disposição? Realmente, se a gente não fizer o que esse paciente precisa, ele vai continuar sangrando. O problema é que a gente faz mais do que ele precisa. Vários estudos mostraram que os pacientes ficam em estado mais protrombótico em fases mais tardias. E não só isso, o custo também é importante e existem as reações transfusionais. Então, o que a gente deve fazer? A gente tem que repor a coisa certa e na hora certa. Fim. Não, brincadeira, gente. A ideia aqui é tentar trazer um algoritmo transfusional para vocês, e eu me baseei no guideline europeu de manejo de sangramento em paciente traumatizado, no guideline de anestésia, os dois atualizados em 2022 e 2023, e no fluxograma que a gente tem lá no Einstein. Primeiro passo, classificar o paciente em relação ao grau de choque dele. E para isso a gente tem várias ferramentas. Shock Index, Delta Shock Index, ABC Score, Rapid Score. A ideia é a gente usar essas ferramentas de forma integrada. Beleza, primeiro cenário, eu classifiquei um paciente, ele é um choque hemorrágico grave, e é um paciente cirúrgico. O que eu faço? Primeiro, cálcio pegar a temperatura. Então, as recomendações atuais são que a gente faça 1 grama de cálcio a cada 4 concentrados de hemácia que esse paciente recebe por conta do citrato, e a melhor forma de fazer isso é com cloreto de cálcio, e não gluconato. pH menor do que 7,3, a gente já tem indicação de fazer BIC, e a temperatura meta para esse paciente é maior do que 36 graus. A gente pode considerar ativar o protocolo de transfusão maciça. Aí tem a proporção 1 para 1 para 1 e 1 para 1 para 2. Esse trial aqui, publicado em 2015, o Proper Trial, mostrou que não tem diferença em relação às proporções. 2 para 1 para 1 quer dizer 2 concentrados de hemácia para cada plaqueta e plasma, tá? Então isso depende um pouco da instituição que a gente está. Próximo passo, o paciente cirúrgico tem que ir para o centro cirúrgico. Então não adianta a gente ficar fazendo um monte de coisa sendo que esse paciente ainda está sangrando, tem que fechar o vaso. Segundo cenário, paciente com choque hemorrágico grave, está sangrando, não é cirúrgico, ou mesmo paciente cirúrgico que voltou para a gente e ainda está instável. O que a gente faz? Otimizamos o cálcio, pegar a temperatura, ativamos o protocolo de transfusão maciça, próximo passo, terapia guiada por teste. Então a mensagem aqui é a gente não começar a fazer tudo empiricamente, a gente tem exames para nos guiar para fazer isso, tá? E que a gente tem atualmente o TAG e o ROTEM, que eu não vou falar agora, porque eu sei que não é amplamente disponível, mas a gente tem o básico de laboratório que a gente pode usar. Os 3 principais, fibrinogênio, plaqueta e INR. Fibrinogênio, por que eu trouxe ele primeiro? Porque ele é o mais importante, como eu falei. Então, fibrinogênio abaixo de 150, a gente já tem indicação de repor. A gente pode repor esse elemento com crioprecipitado ou com fibrinogênio. Os estudos não mostraram muita diferença em relação ao outro. E a meta aí 150 a 200. Segundo, plaqueta. Plaqueta menor do que 50 mil, a gente tem indicação de repor também com concentrado de plaqueta, exceto para sangramento do sistema nervoso central, que o corte é um pouco maior, 100 mil. Terceiro ponto, e é o último aqui, o INR. A gente só vai olhar para o INR quando a gente tiver estabilizado e otimizado todas as medidas anteriores, tá bom? Então, beleza, o INR maior do que 1,5 e o restante das eficiências desse paciente corrigidas, aí sim a gente tem indicação de repor fator de coagulação, que a gente pode fazer com plasma fresco ou complexo protrombínico. E aí sim os estudos mostraram uma preferência pelo complexo protrombínico. Como que ficou nosso algoritmo transfusional, então? Paciente com sangramento ativo, chega pra gente grave, cálcio pegar a temperatura, é a primeira mensagem. Segundo, protocolo de transfusão maciça. Terceiro, esse paciente precisa ir para o centro cirúrgico, a gente tem que mandar ele o mais rápido possível. Depois disso, a gente vai fazer as terapias guiadas por teste. TAG ou ROTEM. Se a gente não tiver, primeiro fibrinogênio, depois plaquetas e terceiro INR. Tá? Pessoal, para terminar, eu não trouxe o Transamin aqui, tô falando de sangramento e não falei de Transamin, por quê? Porque não é todo sangramento que a gente vai fazer Transamin. As evidências são claras para o trauma, no CRASH 2, e para HPP, hemorragia puerperal, no Woman Trial, só que na HDA, por exemplo, o HALT Trial mostrou que a gente não tem indicação de fazer Transamin, beleza? Take home messages, repõe as coisas certas na hora certa, agora a gente já sabe como. Obrigada, pessoal!